Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Estamos no dia D. Não é D de Estados Unidos, é D de decisão. É a decisão da eleição mais confusa. Talvez a do Al Gore tenha sido mais confusa na sua Al Gore e Bush, quando Bush ganha numa coisa da Flórida lá, uma confusão, uns votos que até hoje ninguém sabe muito bem se existiam ou não, e não deixaram ter recontagem, uma doideira, e o Al Gore teve mais votos que o Bush naquela eleição no país, mas perdeu. E aí a questão que se coloca é agora, se isso vai durar por muito tempo, se isso vai ser uma eleição que vai se decidir hoje, logo de bate-pronto, e que repercussão isso teria no Brasil. Então, eu vou partir. Nós estamos vivendo um ciclo, a partir de uma análise estrutural, global, que não pode ser esquecida para poder analisar as questões internas brasileiras. O ciclo que nós vivemos é de avanço da extrema-direita. Não é de hegemonia da extrema-direita, ainda, mas é de avanço. A extrema-direita se constitui hoje como talvez a força que, separada, tenha mais votos em quase todos os países. Sempre que ela é derrotada, é preciso juntar setores amplos da esquerda com setores amplos do centro para ganhar ou para fazer com que ela não ganhe. Aconteceu recentemente na França e depois teve-se um golpe, né? A esquerda teve mais votos, mas ficou de mão abanando. O centro acabou sendo indicado para primeiro-ministro lá. O Macron deu um passa-moleque na esquerda. E aconteceu, e pode vir a acontecer nos Estados Unidos. O Partido Democrata ganha, conseguindo apoios, inclusive, dentro do Partido Republicano, se ganhar. Né? Tem candidatos, o McCain, por exemplo, a filha do McCain, tem gente dos partidos republicanos que foram importantes, que têm importância na estrutura, que estão dando apoio, artistas, aos democratas por conta do que é o extremismo do Trump. E que efeitos isso teria no Brasil? Se, por exemplo, o Trump vier a ganhar a eleição? Evidentemente, isso fortalece o bolsonarismo. Evidentemente. Isso fortalece o bolsonarismo, que passa a ter uma articulação internacional e que pode vir a ter o apoio não só para disputar a eleição, como até para resistir numa possível derrota, né, que seja apertada, como foi na eleição passada, quando os Estados Unidos não apoiaram o golpe que o Bolsonaro arquitetou aqui no Brasil. Golpe que teve participação de juristas, inclusive um está sendo processado na OAB, que é um jurista muito laureado pela mídia brasileira, que é o Ives Gandra. O Felipe Melo foi quem levou. Felipe Melo, não, é o Felipe lá, aquele do gesto nazista. Ele foi quem... Martins, eu sabia que era com ele, Martins. Ele que levou o protocolo do golpe, o decreto do golpe. O AI-5, o AI-17, para ser assinado pelos generais brasileiros.
E eles não toparam, e um dos motivos que fez com que eles não topassem, o da Marinha topou, né? O da Aeronáutica e o do Exército não topassem, foi o quê? Foi o fato de os Estados Unidos não darem apoio, né? Não estarem dispostos e já terem manifestado pelo governo Biden que eles não dariam apoio para o Bolsonaro. Então, é uma questão apenas de interesses nacionais brasileiros, a eleição dos Estados Unidos? Evidentemente que não. Tem a questão palestina, tem a guerra da Ucrânia, tem a discussão, por exemplo, com conferências internacionais de clima, como a COP, que o Azenha estava destacando, tem debates sobre migração. Tudo isso tem que ser colocado numa cesta para ser avaliado o que seria melhor para os interesses do campo democrático brasileiro. Eu tendo a achar que, no limite dos nossos interesses, é melhor que a Câmara ganhe do que o Trump. Significa que será uma grande vitória? Não, não significa. Não significa. A vitória do Biden parecia ser melhor contra o Trump naquele momento do que a vitória da Câmara hoje contra o mesmo Trump. As diferenças diminuíram entre o que a gente imaginava que seria o comportamento dos democratas em relação aos republicanos. Mas, isso colocando na balança, evidentemente, o debate, as questões das guerras, principalmente um genocídio na Palestina. Mas, do ponto de vista dos interesses nacionais, as coisas mudaram menos. É preciso também dizer isso. Aqui, em 2022, o Biden impediu um golpe de Estado. O Bolsonaro estava preparado para esse golpe de Estado. Fez de tudo para avançar nesse golpe de Estado, levando, inclusive, o decreto do golpe para os chefes das forças, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E não foi em frente porque os nossos militares sabiam que não teriam o apoio dos Estados Unidos. Isso aconteceria com o Trump? Isso acontecerá com o Trump daqui a 2 anos, numa possível eleição disputada, o que tudo indica que será, no Brasil, contra Bolsonaro ou contra Tarcísio, que os Estados Unidos jogariam aqui para derrotar o Lula. Enfim, é uma disputa. O dia D de hoje também terá repercussões muito grandes na América Latina como um todo e nas eleições brasileiras de 2026. É o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.